Vamos continuar então, capítulo 10, e vamos tratar da última possibilidade de comportamento que esse capítulo nos apresenta, que é uma estrutura que se comporta como engastada em uma extremidade e articulada na outra, que é essa mostrada aqui. Percebam que as estruturas que nós tratamos anteriormente, biarticulada, biengastada e engastada com extremidade livre, todas elas possuíam algum grau de simetria na sua disposição. Então, nós fizemos basicamente o primeiro tratamento, que foi com a coluna biarticulada, e depois disso, basicamente não fizemos nenhum tipo de análise muito especial de forma matemática. O que ocorre agora? Essa estrutura ela não possui simetria, né? Já que em uma extremidade eu tenho um engaste, esse engaste impede a inclinação, além da deformação, da deflexão, também a inclinação. Então observem que essa estrutura não é simétrica, porque aqui na articulação, no apoio simples ou fixo, eu tenho a inclinação, né? Dá para ver isso. Então, o que ocorre? Essa estrutura não é simétrica, ela possui assimetria. Em função dessa simetria, nós vamos precisar reformular a equação diferencial, que eu já deixei aqui um pedacinho do lado. Então, o que nós vamos fazer? Um corte, uma posição aleatória, e a partir disso determinar nesse corte que é feito aqui, qual é o somatório dos momentos nesse ponto, que é o ponto Q que ele coloca aqui. Então observem que agora surge de forma mais explícita essa força V, que está aqui associada ao apoio. Então, diferente do que ocorreu antes, né, por questões de simetria, a grande parte dos autores opta por não expressar de forma explícita qualquer característica relacionada ao apoio ou ao momento. Então, perceba que nós consideramos apenas a carga P e desconsideramos qualquer possibilidade de atuação de forças de reação ou de momento, inclusive naquela estrutura que era bem gastada. Agora nós vamos fazer esta consideração aqui. Então, observem que na minha estrutura, eu tenho aqui uma carga V que possui uma distância x do ponto Q, então eu tenho aqui um Vx girando horário, ou melhor, anti-horário, e eu tenho uma carga P com uma distância y também girando anti-horário. Então, a partir disso, nós podemos escrever o somatório dos momentos do ponto Q como sugerido aqui. Então, eu tenho um Vx, um Py, como tínhamos antes, né, Py, mais um Vx, que é o que surge de novo agora, mais o momento m, que nós estamos calculando aqui, e isso precisa ser igual a zero. Então é fácil perceber que esse momento que nós estamos buscando aqui, ele é um menos Py menos Vx. E essa estrutura é exatamente aquela que nós vamos colocar aqui na equação diferencial. Então, observem que eu tenho aqui um menos Py dividido por aí, menos um Vx também dividido por aí, que é o nosso módulo de rigidez. Com isso, nós podemos fazer aquela consideração básica que o nosso ρ ao quadrado ele é igual a P
sobre EI. Eu tenho aqui P sobre EI. E com isso, então, a nossa equação ela vai tomar um formato que será este daqui. Eu já vou copiar aqui para facilitar. Então, aqui eu tenho mais o ρ vezes y, e do outro lado eu tenho a minha estrutura do jeito que estava mesmo. Ok, o que nós percebemos aqui? Essa equação não é uma equação diferencial homogênea, ela é uma equação diferencial de segunda ordem não homogênea por causa desse termo aqui que depende de x. Percebam que esses termos dependem de y. E por isso eles fazem parte aqui da estrutura da equação diferencial, lá naquela estrutura que eu mostrei anteriormente, que na verdade eu já estou repetindo ela aqui, ou aqui na equação homogênea associada, né? Então eu tenho a derivada segunda, a derivada primeira, e poderia ter aqui o y também, né? Poderia não, né? Seria talvez ideal ter aqui o y. Isso, está aqui associada homogênea. E o que ocorre? Eu tenho uma expressão geral, que foi aquela que eu mostrei para vocês antes, nas equações homogêneas, que era a equação que eu tinha os operadores diferenciais. Então aqui eu tenho o dn, o dn-1, d2, d1, d0, que é basicamente a própria função, né? E isso era igual a zero. Agora, nessa expressão, e tenho lembrando, né, dos coeficientes, que são coeficientes algébricos, e o que ocorre? O nosso n vai até 2, porque nós estamos tratando de equações de segunda ordem. E esse gx era zero, mas agora eu tenho aqui um gx, uma função de x, né? Basicamente é menos v sobre i vezes x. Então o que ocorreu? Eu não tenho mais uma equação diferencial homogênea, ela é não homogênea. Nós vamos continuar usando a equação homogênea que está associada, mas nós também vamos precisar determinar uma equação geral aqui não homogênea, onde esse termo hx é o termo associado à parte não homogênea que depende de x. E ocorre que, a partir desta estrutura, nós vamos obter uma outra solução, que é a solução particular. Então, eu deixei aqui de novo essas definições, né, teoremas, corolários, e lembrando que são do livro de Equações Diferenciais, volume 2 do CEDERJ, caso alguém queira ler de forma mais aprofundada. E, de novo, eu vou trazer aqui só aquilo que é necessário para a nossa resolução, sem adentrar em um curso de equações diferenciais, ok? Então, nós vamos de forma bastante direta dentro do que é possível. Então, ok. Então, nós vamos obter aqui a solução particular, ou uma solução que basicamente é dada pela soma da solução particular à solução geral que nós já tínhamos da equação homogênea. Da equação diferencial homogênea. Nós obtivemos ali uma solução e agora nós vamos somar essa solução à solução particular. E aí sim eu vou ter a solução que compreende a solução da homogênea que está à esquerda com a solução dada por esse termo que torna a equação não homogênea. E para isso, nós vamos utilizar este corolário aqui e este teorema aqui. Antes disso, né, ele coloca aqui que esse φ1 de x, então, é obtido pela adição
né, a solução geral da não homogênea, que é essa daqui, ela é obtida pela adição de uma solução particular, que é esse φ1, dela própria, a solução geral da homogênea associada. Né? Só para explicar isso aqui de modo mais específico, esse hx vai nos dar uma solução φ1 de x que tem o mesmo formato algébrico de h de x, ou seja, é uma solução particular dela mesma. Então, é uma solução que vai ser adicionada à solução geral da homogênea associada, que nós já tínhamos. Então, a soma dessa solução geral mais a particular é o que nós vamos obter como a solução completa dessa equação diferencial não homogênea e de segunda ordem. Então, ó, se na equação eu tenho esse h de x aqui, né? Não importa qual é a equação 11.8, mas, enfim, ela tem um termo não homogêneo que é h de x. Se esse termo tem um formato polinomial na forma a0, a1x, a2x quadrado, a3x ao cubo, até a nxn, então existe uma solução particular de mesma forma. Então eu tenho uma solução que tem um b0, um b1x, um b2x quadrado, um b3x ao cubo, até um bnxn, onde eu tenho aqui os termos de mesmo grau. Então, os termos têm o mesmo formato polinomial que a própria forma do termo não homogêneo associado. E por isso eu vou determinar esses coeficientes e assim obter uma solução. E aí, outra possibilidade, se na equação esse termo hx já não tem mais um formato de um polinômio, mais um polinômio multiplicado por uma exponencial e multiplicado por uma função trigonométrica, sendo ela cosseno ou seno, tanto faz, então existe uma solução que tem esse mesmo formato. Eu tenho os coeficientes b vezes uma exponencial vezes uma trigonométrica somado a outra polinomial vezes uma exponencial e vezes uma trigonométrica agora na forma de seno. Então observem que é a soma de dois termos, um polinomial exponencial cosseno mais o polinomial exponencial seno. Eu creio que não vamos chegar nesse tipo de solução, mas caso ocorra, né, mais para frente, então já deixo aqui as possibilidades que nós podemos tratar. Ok, nós não vamos fazer demonstração nem nada nesse nível, mas é interessante que tenhamos pelo menos um exemplo para dar corpo ao que nós vamos fazer logo na sequência. Então, eu tenho aqui uma equação diferencial segunda ordem não homogênea, que tem esse formato aqui. Observe que o termo não homogêneo é este daqui que eu vou deixar com essa linha azul embaixo. Nesse momento, não nos importa resolver a parte homogênea. E lembrando que seria simples, né? Na parte homogênea eu ia escrever aqui R2 menos 3R mais 2 igual a 0. Resolver essa equação, e aí dependendo do formato dela, se eu tenho dois números reais diferentes, eu tenho uma solução, que é exponencial. Se eu tenho dois números reais iguais, eu tenho uma solução que é exponencial vezes uma constante mais uma constante vezes x. E se eu tenho números imaginários, aí eu tenho aquela solução que basicamente é essa daqui, né? Agora, o que ocorre? Nós vamos utilizar aquele teorema ali para propor uma solução. Então percebam que eu tenho um termo polinomial, né? Um termo polinomial de ordem 1, porque eu tenho aqui o x elevado a 1. Então, a equação que nos remete quando nós vemos um polinômio dessa característica é uma equação de uma função afim,
é uma função linear, mx mais n, ax mais n, ax mais b, a letra que cada um quiser utilizar. Então percebam que nós temos uma solução no formato YP, de solução particular, ax mais b. Então, essa é a cara da minha solução particular. Talvez de modo mais específico, tem gente com sono aqui, né? De modo mais específico, a gente pode colocar aqui um YP de x, que é o tipo de solução. O que importa aqui, se a equação é de segunda ordem, então eu preciso descobrir qual é a cara dessa solução com a primeira derivada e qual é a cara dessa solução com a segunda derivada. Por quê? Para descobrir se ela é a solução, eu preciso substituir na minha equação. Então, derivando aqui a primeira vez, eu tenho A. Derivando a segunda, eu tenho 0. Então, com isso, eu tenho aqui a estrutura já da minha equação. O que eu vou fazer? Substituir. Vou copiar ela aqui, só para deixar a estrutura mais visível. Então, percebam o seguinte, a derivada segunda é 0. A derivada primeira é A. A não derivada é ax mais b. E o que está do outro lado, nós só vamos repetir sem nenhuma diferenciação. Ok. Então eu tenho aqui 2ax mais 2b menos 3a, e isso é igual a 2x mais 1. Percebam as relações que eu estou tentando estabelecer aqui. 2b menos 3a, eu estou tentando corresponder com o número 1, que é a constante. E 2ax com 2x eu estou tentando corresponder porque eles estão em função de um termo linear. Então, essa é a relação que eu vou fazer aqui. E aí, a partir disso, eu tenho o seguinte: 2ax é igual a 2x, né? Ou de um modo mais fácil, 2a igual a 2, e 2b menos 3a é igual a 1. Da primeira, nós temos que a é igual a 1, né, de forma muito simples. E da segunda, se a é igual a 1, então eu tenho aqui menos 3, passando aqui para o outro lado vai ficar 4. Então 4 dividido por 2 é 2, e b é igual a 2. E nesse formato, então, a minha solução particular aqui, ela vai ser do formato ax mais b, onde eu sei que a é 1, então eu tenho x, mais b, que b é 2, então x mais 2, essa é a minha solução particular. Dada essa introdução, então, nós vamos retomar a equação diferencial, que é nosso objetivo aqui nesse capítulo, e a partir dessa introdução, nós vamos resolver essa equação diferencial. Então, vou colocar aqui retomando. 4, que é
nossa equação do momento, nós vamos aplicar exatamente essa ideia aqui. Então percebam que a minha solução particular aqui, YP, ela tem o formato AX mais B, onde AX mais B é igual a esse termo, né, menos VX, então eu já vou copiar ele aqui que é mais fácil. Então, menos VX sobre EI. Essa é a forma da minha solução. Ok. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos tomar a primeira derivada, que é igual a A, e a segunda derivada, que é igual a zero, da mesma forma que ocorreu anteriormente. E agora nós vamos substituir esses resultados aqui na equação. Então, a primeira derivada é zero. Vou colocar aqui só uma informação, né? Substituindo em y2 mais rho quadrado y, que é igual a menos vx sobre i. Então é isso que nós vamos fazer agora. Quando eu faço essa substituição, eu tenho a seguinte estrutura aqui. Então eu tenho zero mais rho quadrado vezes ax mais b, e isso é igual a menos vx sobre EI. Esse termo nós vamos colocar da seguinte forma: eu tenho a rho quadrado x mais b rho quadrado, que é igual a menos vx sobre EI. Eu vou copiar. Percebam que ax quadrado se relaciona aqui com o menos Vx. Agora, o B rho quadrado, eu não tenho aqui uma correspondência direta. Então, a gente não consegue fazer ele corresponder de forma direta. Então, eu tenho a seguinte estrutura. A rho quadrado vai se relacionar diretamente com Vx sobre EI. Agora, B rho quadrado está relacionado com zero, porque eu não tenho essa estrutura aqui. Então, com essa análise, o que nós obtemos aqui é apenas o resultado de A. Então, A vai ser igual a essa estrutura aqui. Então, menos Vx dividido por rho quadrado é I. Mais rho quadrado é P sobre EI. Então, o meu formato de A aqui é um pouquinho diferenciado. Então, nós temos este dividido por este.
Então, é I. E assim nós chegamos no valor de A, que é Vx sobre P. Ou melhor, né? Na verdade eu estou levando um X aqui que não era para ter levado, é só V. Afinal de contas eu não usei o X do outro lado. Então, corrigindo aqui rapidamente, sem X. Percebam por que eu não levei o X. O X teria sido eliminado quando igualasse, tá? Então eu não poderia ter colocado o X aqui. É só A rho quadrado igual a menos V sobre I. Ok. Então obtivemos o valor de A. Com este valor de A aqui, nós temos a nossa solução particular. Então voltamos aqui e a solução particular é YP igual a menos V sobre P vezes X, né? Observem que a solução depende de A e de B. Talvez eu vou fazer uma coisa aqui. Para diferenciar o seguinte. B igual a zero, né? Então, na estrutura AX mais B, e aí nós temos o seguinte, eu vou dar mais um espaço. Então nós temos o seguinte, solução particular é AX mais B, que é igual a menos V sobre P vezes X mais zero. Então nós obtivemos agora a solução particular. Ok. O que falta? Falta a solução geral. E a solução da equação geral ou melhor, a solução da equação homogênea, que é essa daqui, é a mesma solução que nós obtivemos anteriormente. Então, não temos aqui diferença daquela solução que nós determinamos em algum momento anterior. E então, a solução da EDO, que é A seno de ρx mais B cosseno de ρx. Então, essa é a solução normalmente, como nós já obtivemos anteriormente. E aí o que eu disse, a solução geral que nós vamos ter é a soma das soluções. Então eu tenho a solução particular mais a solução geral que nós obtivemos anteriormente, e aí nós vamos ter essa solução, vamos colocar assim, completa, né? Então a solução yx é a seno de ρx mais B cosseno de ρx menos V sobre Px. Essa é a nossa solução completa. E aí nós precisamos agora, embora eu não coloquei a imagem aqui embaixo, para não ficar carregando, mas vamos voltar ali em cima rapidinho. Observem que aqui nós temos as condições de contorno, né? Em x igual a zero não tem deslocamento, não tem deflexão.
não tenho deformação, né? Então y é igual a zero. Em B, a mesma coisa. Só que em B tem uma condição especial. Em x igual a L, eu não tenho inclinação. Então a derivada primeira é nula. A partir disso, então, nós vamos começar a propor essas condições de contorno. Então, x igual a zero, y igual a zero. Essa é a melhor condição, porque automaticamente com tudo igual a zero, pode ser que eu consiga anular todas as estruturas, então a constante é nula. Então eu tenho zero, que é igual a seno de zero é zero, mais b cosseno de zero é 1, menos zero. Então aqui é zero, aqui é 1, então eu tenho que b é igual a zero. Então ótimo. A primeira constante, que é a b, é nula. Agora nós vamos fazer em x igual a L, y também é igual a zero. Então nós temos aqui zero. Já sabemos que b é zero, então eu tenho a seno de ρ L menos v sobre p vezes L. E a partir disso, então, nós temos o seguinte, que a seno de ρL é igual a V sobre P vezes L. E a partir disso, então, não foi muito resolutivo, né? A gente até pode colocar aqui que A é igual a V sobre P seno de ρL vezes L, mas não é muito resolutivo. Então nós vamos aplicar aqui agora a terceira condição de contorno, que é a seguinte: em x igual a L, eu tenho θ igual a zero. E você pode analisar e pensar, mas eu não tenho L, ou melhor, eu não tenho θ no caso, né? Mas observem que b igual a zero. Se nós temos y, então a derivada vou fazer melhor, puxar bem para cá. A derivada é igual ao θ. Então, se eu derivar essa estrutura todinha aqui, eu tenho que ela será igual a zero. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Derivando, então, a seno de ρx, derivada de seno é cosseno, e a derivada do argumento é ρ. Então, eu tenho a ρ cosseno de ρx. E a derivada da outra é menos v sobre p. Cuidado com esse p, porque este p aqui é o próprio ρ, certo? Então isso daqui é igual a θ. Mas nós dissemos aqui anteriormente que esse θ, ele é zero. E que o x é L. Então, o que eu tenho aqui é... Tem pouco espaço. Então, a ρ cosseno de ρ vezes L é igual a V sobre P, né? Porque o θ é zero. Então, eu só reorganizei. Né? Já passei diretamente para o outro lado, porque θ é zero, está escrito aqui em cima. E aí, observe o seguinte.
Essas duas estruturas, elas têm, ou melhor, essas aqui, né? Elas têm a mesma forma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir uma pela outra. Eu vou pegar esta. Vou dividir por esta. Quando nós fazemos esta divisão, percebam o seguinte: a constante A, ela vai ser simplificada. V sobre P também vai ser simplificada aqui. Então, V sobre P. Seno sobre cosseno, isso é igual a tangente. Então, eu tenho aqui a tangente de ρ L, né? E do outro lado sobrou L, certo? Então, o que eu tenho aqui é a tangente de ρ L, que é igual a L. Estou deixando espaço aqui porque faltou um termo. Observe, eu vou escrever, mas talvez eu vou apagar. Eu tinha ali seno sobre ρ cosseno. Então, esse ρ está aqui de baixo. Ó. Eu vou passar ele para lá. Então, vai ficar ρL. Então, só vou fazer essa demonstração rapidinho aqui. E aí eu vou colocar entre parênteses para não confundir esse ρL. Ok. Temos, então, tangente de ρL igual a ρL. Esse tipo de situação aqui, ela talvez seja um pouquinho mais complexa, né? Nós precisamos achar um valor para a tangente e esse valor é igual ao próprio argumento da função. E aí nós vamos precisar aqui de um método numérico, né, para determinar isso. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, que o menor valor, que é o que nós vamos procurar. Então, o menor valor que satisfaz essa situação aqui é ρL igual a 4,4934. Então, nessa situação aqui, vocês precisam realmente colocar em um programa para conseguir resolver isso, né? É um pouquinho mais detalhado. Percebam que parece que a gente já começou a fugir da equação diferencial, né? Então, isso dá uma cara talvez um pouco mais estranha para aquilo que nós estamos fazendo. Mas esses valores que nós estamos buscando aqui, eles vão nos levar de novo àquele valor crítico. Observem que eu estou afirmando que ρL é igual a 4,49, mas ρ tem cara, né? ρ não é algo aleatório. ρ é P sobre EI. Então, eu estou dizendo que isso daqui é igual a 4,4934. Então, isso não é algo aleatório, né? A primeira coisa que a gente pode perceber. Uma segunda é que, na verdade, né, o ρ é a raiz
Então, eu tenho aqui a raiz de P sobre EI. Então, nós podemos reorganizar esse termo aqui da seguinte forma. O P, que é o P sobre EI, ele vai ser igual a esse L, 4,4934 ao quadrado. Né? Então perceba que nós estamos voltando aqui para a estrutura da carga crítica. E a minha carga crítica aqui, que é um dos pontos de importância que nós buscamos, então ela vai ter a seguinte forma. Esse 4,4934 ao quadrado vai dar 20,1906. Então eu vou manter só o 20,19 aqui. Vezes EI e dividido por L quadrado. Perceba que tem exatamente a mesma estrutura da carga crítica que nós definimos anteriormente. Então, visto que tem a mesma estrutura, nós vamos fazer aqui uma relação. Vou diminuir um pouquinho essa imagem. Então, nós vamos fazer uma relação para determinar qual é o comprimento de flambagem. Antes disso, deixa eu resgatar uma equação aqui de cima. Aqui. Para vocês perceberem de forma mais direta o seguinte. Se eu estou tratando da carga crítica, isso aqui também é carga crítica. Então eu posso igualar, certo? E é o que eu vou fazer aqui. Então, quando eu faço essa igualdade aqui, observem que eu tenho aqui EI com EI, né? E agora eu tenho que o π ao quadrado dividido por 20,19 e ele vezes L, né? Vezes L ao quadrado é igual ao LFL. Então, LFL para cá, L quadrado para cá, 20,19 dividindo o π quadrado, e aí eu tenho, então, que o comprimento de flambagem é a raiz de π quadrado sobre 20,19 vezes L. Quando a gente faz essa relação, nós vamos finalmente descobrir o comprimento de flambagem. E no fim das contas, toda essa história foi para isso. Então, comprimento de flambagem. E aí, quando eu faço essas divisões que eu comentei com vocês, isso vai dar 0,6991682. Então, 0,699 L. E isso aqui é muito próximo, né, de 0,7 L. Então, comprimento de flambagem. Vou até mudar a cor disso aqui, porque é um resultado importante. Então, o comprimento de flambagem é 0,7 L. E toda essa estrutura que nós fizemos aqui, basicamente foi para isso. Né? Então, observem que quando nós descobrimos algumas partes aqui das soluções da equação diferencial, né, a minha solução é essa, tá? Essa daqui é a solução da equação diferencial que nós buscamos.
sabendo que o B é zero, então eu já tenho aqui A seno ρx menos V sobre ρ vezes P, ou melhor, V sobre P vezes X. Essa é a solução da equação diferencial, essa daqui. Podemos determinar A, né, embora não foi aquilo que nós fizemos aqui, e aqui eu consigo determinar A, tá? Mas nós continuamos avançando, por quê? Porque nós precisamos das 3 condições de contorno. Então, quando nós aplicamos a última das condições, eu vou encontrar essa relação aqui. Dessa relação, visto que ρ é raiz de P sobre I, eu consigo a carga crítica, né? Nós já temos a estrutura da carga crítica, então, igualando os dois valores que nós já obtivemos, nós vamos encontrar a relação de LFL, que é comprimento de flambagem. Esse comprimento de flambagem nós substituímos aqui, ó. E a partir disso eu tenho, então, que numa estrutura como esta, que é a estrutura engastada e articulada, o comprimento de flambagem é 0,7 L, coisa que nós não conseguiríamos fazer só com a observação, como foi feito anteriormente. E aí eu coloco aqui para vocês os 4 resultados que nós conseguimos até o momento. Uma estrutura engastada e livre tem um comprimento de flambagem de 2L, a estrutura biarticulada, o seu comprimento é o próprio L, a estrutura engastada e articulada, que foi essa que nós fizemos agora, o comprimento é 0,7, e a estrutura bi-engastada tem a metade do comprimento, então o comprimento de flambagem é meio L. Então com isso nós encerramos aqui o 10.1, e na sequência nós vamos começar a resolver alguns exercícios e depois caminhar para o 10.2.